Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós vemos relatos reais da vida cotidiana, do dia a dia, dos servos, dos filhos de Deus. Os Salmos, ele é sem corte, sem filtro. Ele mostra a tristeza, a alegria, a derrota, a vitória, os tempos de aflições, os tempos de coragem e os tempos de medo. Esses altos e baixos que nós passamos na vida cristã. Os Salmos mostram isso de forma muito intensa e clara. O Salmo de número 42, ele de forma muito intensa e profunda mostra essa realidade nas nossas vidas. Tempos difíceis. Salmo de número 42. Assim está escrito a palavra de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Irmãos, o que está acontecendo nesse relato que acabamos de ler? Aqui, possivelmente, se refere a Davi. Davi possivelmente escreveu esse salmo e os confiou aos filhos de Corá, os coraitas, porque eles eram responsáveis pela adoração, eram levitas. E se for Davi, possivelmente ele escreveu no tempo ou da revolta de Absalão, do seu filho, ou no tempo de Saul, que é o mais provável. Porque no tempo de Saul ele ficou um tempo mais prolongado, afastado da sua cidade e, portanto, distante da adoração no templo. E o que faz Davi sofrer tanto, o que faz Davi padecer tanto nesses tempos? O que leva ele a tamanha angústia e como ele deu a volta por cima? O que levou a Davi a falar uma das frases mais bonitas das Sagradas Escrituras? Como a corça suspira por águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Como que Davi chegou a fazer essa declaração? E como que nós também vivemos isso e chegamos a fazer essa declaração na nossa vida? E, inicialmente, eu quero começar com vocês aqui no verso 7. Um abismo chama outro abismo. Essa é a maior tristeza, a maior realidade que nós vivemos nos nossos dias e que mais é capaz de nos derrubar. Dificilmente as coisas fatais na vida acontecem com um único ato só. Eu poderia, por exemplo, olhar para um casamento e observar que a traição, o adultério, não é o ato que consumou tudo, que destruiu tudo. É um abismo que chama outro abismo. Eu poderia imaginar, por exemplo, que uma palavra gerou uma atitude. Uma atitude gerou um distanciamento. Um distanciamento gerou uma carência. Uma carência gerou a procura por algo. Essa procura por algo gerou um vício. Esse vício gerou uma dependência. Essa dependência gerou a perca da razão. E a perca da razão gerou a loucura. E a loucura, ela gera qualquer coisa que você nunca sonhou, nem imaginou, nem pensava. A loucura, ela chega no estágio que ela é capaz de, por fim,
e destruir qualquer plano da sua vida, qualquer parte da vida do ser humano. Mas eu disse que começou com o quê? Com a palavra. Mas não é algo tão simples, tão pequeno? Exatamente este é o problema, porque não damos valor a essas pequenas coisas, achamos que somos capazes o suficiente para contornar a situação. Só que é como um degrau, uma coisa vai se alastrando e vai se tornando outra, até tomar uma proporção que não temos mais controle. Normalmente, nós falamos muito de medo de gigantes. Só que quando nós estamos diante de um gigante, a gente já se declara incapaz de combatê-lo, já buscamos ajuda, socorro, já buscamos meios, armaduras, instrumentos e nos precavemos de todo modo para combatê-lo. Mas as pequenas coisas, elas chegam e nós não criamos resistência. Nós permitimos que elas se prolonguem nas nossas vidas e causem o estrago que estragam. O que Davi estava querendo ilustrar para nós? É como quando você vai na praia e a onda vem, quando ela volta, parece que tem alguém retirando a areia debaixo dos seus pés. Só que Davi, ele não está na praia, ele está à beira do Jordão. E no tempo da cheia, o rio enche e tampa toda aquele local que o rio circula. E você sabe que todo rio, ele tem buraco, tem valas, tem tocas, tem pedras, tem armadilhas terríveis, que até no seco dá trabalho para passar. Agora, quando a água cobre, você não vê nada. E Davi está ilustrando para você, imaginando que ele está neste lugar. E as correntezas da água só aumentam. As ondas da água, as quedas de água estão batendo contra ele. O que Davi está dizendo é o seguinte, que o que já estava difícil, estar longe da família, estar longe da própria terra, tudo que estava acontecendo com ele, ele já não estava aguentando mais. Mas só que não tinha acabado. Estava piorando e se agravando. Uma coisa trazendo outras coisas. E como se não bastasse o afastamento de Davi levar ele a sofrer de tal modo, olha só o que o verso 3 vai nos dizer. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Davi era um adorador. Talvez a melhor ideia de um crente é ser um crente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Mas um adorador, ele nunca vai conseguir ser secreto. Não dá para esconder. Uma hora ou outra, alguém vai descobrir. Não dá para ficar muito tempo escondido. E Davi, como um servo de Deus, como um adorador a Deus, mesmo ele estando distante, num povo pagão, certamente ele falou desse Deus, bem presente na angústia, do socorro presente, do Deus vivo e verdadeiro, do Deus que ouve e olha para as aflições do teu filho, para o Deus que cuida dos seus, para o Deus que abriu o mar vermelho, para o Deus que tirou o povo do Egito. E agora, esse mesmo povo que possivelmente Davi propagou a palavra de Deus, eles olham para Davi e falam, cadê o Deus que você disse? Onde está ele? Porque nós não estamos vendo. E você, que é servo de Deus, você sabe muito bem, uma das coisas que mais dá prazer a um crente é ser manifesto por meio da sua vida a glória de Deus. Eu sei que vocês ficam felizes quando trocam de carro, quando compram casa, mas quando é manifestada uma prova de Deus na sua vida, eu fico imaginando quem põe as mãos e cura, quem tem uma palavra de profecia, quando vê que é de Deus, isso não tem alegria maior. Em oposição a isso, não tem tristeza maior para um crente, quando ele vê que a vida dele, em vez de glorificar o nome de Deus, está servindo o contrário. Quando parece que você está blasfemando contra Deus, parece que você está difamando o nome de Deus. Quando as pessoas olham para a sua vida e, ao invés de glorificarem a Deus, eles questionam, Deus existe? Será mesmo? Onde ele está? Imagine para um servo como Davi ter que ouvir isso da boca de um ímpio. Mas talvez você pense que Davi teve de reação diante desse
tão grande sofrimento, de tão grande aflição. Nós vamos ver aqui no verso 4, o que Davi está sentindo falta numa hora como essa. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eu não sei você, mas eu confesso que se eu fosse obrigado a sair da minha cidade sem levar nada comigo, eu iria sentir falta da minha família, dos meus amigos, da comida que eu como todo dia, da minha casa e de tantas outras coisas. Eu confesso para vocês isso. Agora você olha para Davi e o que ele está sentindo falta de ir no templo, adorar a Deus. Olha o que um adorador, o que um homem servo de Deus sente falta. Davi está num tempo de muita aflição, sem família, sem casa, sem todo luxo, correndo risco de morte a todo momento, e ele está sentindo falta de estar no templo. Eu sou capaz de te afirmar com toda certeza que Davi, vivendo nos nossos dias, ele nunca seria um desigrejado por conta própria, por escolha própria, a não ser que ele fosse obrigado a não poder frequentar a igreja. Mas você vê, nesse mesmo Salmos que lemos, que Davi, ele orava a Deus, ele falava com Deus. Ele sabia que o acesso ao Pai, aonde ele estiver, que Deus não está condicionado a um espaço físico. Mas ele sabia também que é propósito de Deus que nós vivamos em congregação, vivamos em união, vivamos em comunidade. O acesso ao Pai está disponível em todo lugar, mas só aqui na igreja você tem acesso ao corpo de Cristo. E a comunhão com o corpo de Cristo é plano e projeto de Deus também para as nossas vidas. Irmãos, e agora, olha o que Davi faz para sair dessa situação. E antes de eu ler o verso 5, eu quero dizer para você uma coisa. Normalmente, quando você está muito aflito, muito para baixo, quando tudo está dando errado, quando você pensa em desistir, o seu físico, a sua mente, parece que abandonou tudo. Mas parece que por dentro a alma grita, dizendo: ressuscita, levanta, anda, vem. Mas e quando a alma desfaleceu? E quando a sua alma já não tem força para falar, nem para gritar, nem para te chamar? Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus, para você saber que existe promessas de Deus, que Deus é bom, fiel e verdadeiro. Que Deus, Ele cumpre suas promessas. Que o povo andou no deserto, mas entrou na terra prometida. Que Ele é o nosso protetor, que Ele sempre estará conosco. Que o choro vai vir, mas a alegria também virá. Que o tempo de aflição vai passar. Que o dia de escuridão vai acabar. E o tempo, o dia perfeito vai chegar. O verso 5, irmãos, diz o seguinte. Olha o grito de Davi. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse é o grito que você precisa dar para a sua alma, quando ela estiver desfalecendo. Dizer para ela que você ainda vai louvar a Deus. E eu sou capaz de te dizer que ainda se você estiver num leito de morte, sabendo que não vai levantar de lá, você precisa saber que você ainda vai adorar a Deus. Porque nós adoraremos a Deus por toda a eternidade, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nesses momentos nós tenhamos uma palavra para o nosso interior. Isso aqui é um homem que está padecendo, que está morrendo, que de tanto ouvir as pessoas falar onde está o seu Deus, ele mesmo começa com a briga interior. Será que eu fui abandonado? Será que Deus me deixou? Será que eu vou morrer aqui? Mas ele grita: alma, eu ainda o louvarei. Eu vou vencer essa tribulação, eu vou passar por isso. E nós ainda adoraremos a Deus.
Mas como que nós devemos viver nesses tempos de angústia, de aflição, de tribulação, de desespero, onde parece que tudo vai dar errado, que tudo acabou, que não tem mais jeito? Nós precisamos viver como o que Davi está dizendo que está vivendo, que é o verso 1. E é aqui, diante de toda essa situação, que ele vai dizer: como suspira a corças pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Eu vou aproveitar e vou beber água. A corça, diferente de um camelo, que pode viver muito tempo sem água, para ele não faz diferença um dia a mais ou um dia a menos sem água. Mas para uma corça que precisa de água, a água é uma questão de sobrevivência, uma questão de vida ou de morte. Ela não tem tempo a perder, ela não pode parar para namorar, ela não pode parar para observar uma linda paisagem, ela não pode parar para observar a natureza que Deus fez. Ela não pode perder tempo, nem ter embaraços e nem cortar atalho. É uma questão de vida ou de morte. E Davi, ele sabia disso. Davi sabia que ele só tinha uma solução de sobrevivência, uma solução de escape: buscar a Deus, como nunca antes ele tinha buscado. Esperar em Deus, usar toda a força, toda a energia, toda a coragem, tudo que ele tinha para buscar a Deus. E é isso que nós precisamos. Quanto mais difíceis os dias estiverem, mais nós precisamos unir a força que nos resta para buscar a Deus com toda a intensidade, com toda a força, com todo o fôlego, de todo o coração, de toda a mente, de todo o entendimento, com tudo aquilo que Deus colocou diante de nós. Nós precisamos viver, assim como uma corça que suspira por águas, que anseia por água, nós precisamos viver como se hoje fosse o último dia para nós buscarmos a água da vida, o pão da vida. Nós dependemos de Deus todos os dias. Não sobrevivemos nem um dia sem Deus. Possivelmente, irmãos, ou você já viveu essas realidades na sua vida, onde as coisas se agravaram de tal modo que parecia ser morte. Aqui Davi está numa luta, possivelmente é o que nós chamaríamos da depressão de hoje, ou de coisas piores. E possivelmente você já viveu situações de grande conflito no passado, ou você pode estar vivendo agora situações como essa. Ou pode ser que você vai viver no futuro. Mas você precisa esperar em Deus. Você precisa manter firme a sua esperança e a sua convicção de que você ainda o adorará, de que o seu Redentor vive e por fim se levantará. Deus, só o Senhor conhece o coração de quem está aqui nessa noite. Há tantas angústias, ó Deus, há tantos sofrimentos, há tantas coisas levando para a morte. Às vezes foi uma palavra mal falada, que há meses atrás parece que sumiu, mas está preparando uma bomba para estourar e não dá para ser reversível. Deus tem misericórdia de nós, Pai. Não nos deixe padecer. Supre, ó Deus, as nossas necessidades, as nossas falhas, aquilo que precisamos de Ti, ó Deus. Nos enche, ó Deus, com a Tua água da vida, com o Teu Espírito Santo, com o alimento que vem apenas do Senhor. Deus, fortaleça os Teus filhos. Eu não sei as necessidades dele, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas padecendo em abismos, padecendo em angústias, em dores, em lutas com a própria alma, mas que o Senhor, ó Deus, ressuscite essas almas, que o Senhor, ó Deus, renove essas forças, e que o Senhor, ó Deus, se conosco sempre. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Ó Deus, como a corça suspira por água, nós buscamos a Ti. Tu és a nossa única esperança, a nossa única chance.
Não há vida além de Ti. Não há vida sem Ti, ó Deus. Deus, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus.